quero começar registrando de que no último dia 17, quinta-feira última, o presidente Lula iniciou a Caravana da Esperança pela Bahia. Essa caravana ele vai frequentar os 9 estados da região Nordeste inicialmente, começou pela Paraíba, hoje está concluindo o Sergipe, amanhã inicia em Alagoas, depois o Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, no nosso Ceará. Ele estará nos dias 29 e 30 deste mês, no dia 31, 1 e 2 estará no estado de Vossa Excelência, o nosso Piauí. Eu nasci em Picos do Piauí, portanto sou piauiense por vontade de Deus e tenho muito orgulho de ter nascido ali, e sou senador da República pelo nosso estado, o estado do Ceará, e completará a sua agenda no dia 5 de setembro, lá no nosso Maranhão. E esta caravana tem um objetivo de discutir um novo projeto para o Brasil que devolva a esperança ao nosso povo, às nossas famílias, à juventude. E essa caravana, por onde passa, senador Elmano, tem a participação muito forte da população, dos mais pobres, dos vários setores da sociedade. Eu tive o privilégio de estar na última quinta-feira em Salvador e ali fizemos uma visita numa obra, o metrô de Salvador, reunindo com os vários trabalhadores, os vários sindicatos, uma participação muito forte. Em seguida, nos deslocamos de metrô até a estação próximo ao estádio daquela cidade, e ali fizemos um grande evento com muitas pessoas participando. No dia seguinte, o presidente Lula se deslocou para as cidades polos da Bahia, e essa forma de fazer está sendo desenvolvida em toda a região Nordeste, com a participação dos mais variados setores da sociedade. E um dos temas que tem aparecido com muita intensidade é o mundo da educação. Nós sabemos que a região Nordeste, historicamente, foi uma região em que teve uma qualidade de ensino um pouco inferior, comparando com os outros setores do Brasil, em face da baixa remuneração dos nossos professores. Se nós voltarmos a 2003, o salário médio dos nossos professores das creches, da pré-escola, do ensino infantil, do ensino fundamental, era meio salário mínimo. Lá no nosso Piauí não era diferente, no nosso Ceará era essa prática. Com a criação do Fundeb, no segundo governo Lula, em 2007, com a participação de recursos da União, com a vinculação de parte dos royalties do petróleo para viabilizar a escola pública brasileira, esse piso nacional, que foi criado em 2009 por lei federal de iniciativa do presidente Lula e em seguida declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal já em 2011, hoje nós praticamos um piso de R$ 2.198, quase R$ 2.200, e aprovamos o Plano Nacional de Educação por unanimidade aqui no Senado Federal, sancionado sem nenhum veto. E entre as 20 metas do Plano Nacional de Educação, uma delas é exatamente a valorização da remuneração dos nossos professores. E este processo deverá chegar em torno de R$ 5.000 ali no final do Plano Nacional de Educação, ao completar os seus 10 anos em 2023. E nós temos feito um debate muito forte de que com a emenda constitucional que trata do teto dos gastos públicos, em que congela a atualização desses valores em apenas pela inflação, não vai permitir cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que é prever o investimento mínimo de 10% da riqueza nacional na educação brasileira. Se nós voltarmos a 2003, o investimento nacional na educação pública brasileira era de 5,7%. Foi feito um processo, um esforço muito forte, chegamos a 7,1% em 2015 e em 2016 ficou basicamente o mesmo percentual, e nesse 17, no ritmo em que as coisas estão acontecendo,
provavelmente não teremos também elevação da participação do investimento na escola pública a partir dos recursos públicos do Estado Nacional. E nós já assistimos isso, senhor presidente, quando frequentamos as creches, tivemos um documentário muito forte da semana passada por ambos os setores do meio de comunicação, mostrando que desde 2016 a construção das creches no Brasil estão paradas. Tem creches que falta menos de 10% para concluir lá no nosso estado, o estado do Ceará. Temos parte delas, mas não tem mais repasse por parte do Ministério da Educação e o construtor terminou parando essa obra. Ali mostrava-se de que das 6.000 creches projetadas em 2012 para ser construída no Brasil, e essa construção é uma parceria em que o governo municipal doa o terreno da construção da creche. O governo federal constrói e equipa, e os professores são pagos com recursos do Fundeb, envolvendo o município, o Estado e a União. Portanto, essa parceria, ela chegou a entregar mais da metade das 6.000 creches. Nós temos outras que estão paralisadas por questões de terreno, por questões ambientais, por questões de licenciamento. E temos uma boa parcela, conforme mostrado por ambos os setores da imprensa brasileira, de que está parada por falta de recursos. Se nós vamos para o ensino fundamental, a pré-escola, o ensino fundamental 1 e 2, em que vinha no processo de construção de escolas nas cidades, escolas no campo, para que nós pudéssemos implantar a escola de tempo integral. Também esse conjunto de obras que estava em construção estão todos paralisados e retardando essa possibilidade de termos a escola de tempo integral. Quando nós analisamos o ensino médio, em que o objetivo do Brasil e no Plano Nacional de Educação é de que toda escola do ensino médio ela tenha um curso profissionalizante e que seja também de tempo integral. Só no meu estado, o estado do Ceará, foi autorizada a construção de 148 escolas do ensino médio profissionalizante. Dessas 148 escolas, foram entregues 115 até 2016. Nesse 2017, as escolas remanescentes também estão todas paralisadas. É uma parceria em que o governo estadual, ele doa o terreno, juntamente com o município, o governo federal constrói. O custo médio dessas escolas é de R$8 milhões para cada uma, monta os seus laboratórios. Lá no Piauí, nós temos algumas, e em seguida o governo do estado paga a mão de obra. E, no que diz respeito às escolas federais profissionalizantes, que na minha época era o Instituto, as antigas escolas técnicas da época do Elmano, de nós que temos cabelos brancos e, particularmente, os mais novos, assistiram o Instituto Federal de Educação, que é o nome mais recente, quando cada escola do ensino técnico passou a ser também uma universidade. Nós tínhamos, até 2003, 179 escolas profissionalizantes no Brasil. O presidente Lula e a presidenta Dilma entregaram 580 novas escolas. Para ter uma ideia, o nosso Ceará tinha apenas 3 escolas técnicas federais. Hoje está com 32 funcionando e tem mais 3 sendo concluídas nesse processo para que nós possamos chegar a 35 escolas profissionalizantes. E é esse um dos debates muito forte na caravana, por onde o presidente Lula passa, as escolas, os seus dirigentes, parte da sociedade, para o ônibus, discute com o presidente e deixando claro, nós precisamos, senhor presidente, de retomar essa política de uma melhor educação, de uma melhor estrutura, para que nós possamos deixar um legado para a nossa família, o legado do conhecimento. E essa é uma das agendas em que o presidente está discutindo com a sociedade. E lá em Quixadá, no estado do Ceará, aonde ele estará presente no dia 29 de agosto, um dos temas é receber exatamente
os grêmios estudantis, os centros acadêmicos, os professores e o alunato para discutir a retomada da Escola Técnica Federal com a Escola do Ensino Médio Profissionalizante de tempo integral, por ter clareza de que se nós resolvermos investir na educação com tempo integral, necessariamente a violência vai diminuir. Porque essas crianças que hoje ficam apenas 3 ou 4 horas na escola e o resto do tempo fica na rua, fica exposto ao traficante, àquele que explora a boa-fé da nossa juventude, eles têm ali uma presa fácil. E a melhor forma é estar com essas crianças no prédio, na sala de aula, profissionalizando, fazendo cultura, praticando esporte, para que nós possamos tirá-las da mão do traficante. Nós fizemos um estudo quando estávamos aqui no Senado Federal e discutindo, elaborando e aprovando o Plano Nacional de Educação. E ali ficava claro para nós de que o investimento médio de R$ 6.000 ano por aluno nos permite ter um aluno em escola de tempo integral. Quando você levanta o custo desse jovem que tem a infelicidade de enveredar pelo crime, pelas drogas, o custo dele numa dessas casas de acolhimento é de R$ 4.000 por mês. Portanto, o Brasil gasta hoje, em média, R$ 50.000 com uma criança, com um jovem que vai para uma dessas casas tida como de recuperação. Enquanto que esse mesmo país poderia gastar R$ 6.000 por ano para levar essa criança para o bom caminho, o caminho de ser um profissional, o caminho de ser um homem, uma mulher responsável e ter a sua família. Essas são opções em que o Estado Nacional precisa pensar, precisa fazer. Lamentavelmente, o que a gente assiste hoje é faltar papel higiênico nas escolas técnicas federais, nas universidades, porque o Estado brasileiro resolveu trilhar por um outro caminho, o caminho da recessão, o caminho do desemprego, o caminho, como diz um programa de um partido que foi ao ar na semana passada, que é base desse governo, o caminho da cooptação. Portanto, esse Brasil precisa ser repensado. Se nós vamos para o mundo da agricultura familiar, para o mundo do agronegócio, que é um outro setor que gera muita renda no Brasil, para nós termos uma ideia, 70% de toda a produção brasileira que vem para a nossa mesa, que nos alimenta, vem da agricultura familiar. E nós assistimos o Banco do Nordeste, que tem um fundo constitucional, em que toda a sociedade contribui para que 3% de todo o imposto de renda, de todo o IPI, vá para o Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Este banco está fechando a agência. Eu ouvi aqui há pouco um senador falando do fechamento de agência no seu estado. Essa é uma política generalizada dos bancos públicos do Brasil. Agora mesmo, o acionista controlador determinou que o banco feche 15 agências na região Nordeste. O Banco do Brasil foi determinado a ele que ele feche 900 agências em todo o Brasil. O Banco do Brasil está retirando 18.000 funcionários. 18.000 funcionários. A mesma política que nós assistimos nos anos 90, de fechamento de agência, de demissão de trabalhadores, está se repetindo nesse 2017. O BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, tem dinheiro sobrando no seu caixa, porque não tem pessoas para fazer a parte operacional. Em 2016, sobrou R$1,5 bilhão de reais no FNE, no Fundo Constitucional do Nordeste. Nesse 2017, é a previsão que vai sobrar mais de R$2 bilhões de reais para uma região que necessita de investimento, que necessita de desenvolvimento, tem dinheiro, mas não consegue aplicar, porque tem uma determinação do fechamento de agências bancárias, de demissão de trabalhadores desses bancos, e é por isso que tem dificuldade na sua operação. Sem esquecer do custo do dinheiro, que está muito alto nessas operações. E ali se discute exatamente a necessidade do fortalecimento
da agricultura familiar, da regularização fundiária, que iniciou com o programa Terra Legal em 2009 e foi interrompido em 2016, e nesse 2017 o programa Terra Legal ainda não entregou um único título de propriedade. E, enquanto isso, nós aprovamos aqui, por maioria de voto, uma medida provisória que determina a chamada emancipação, entre aspas, dos assentamentos, sem fazer a infraestrutura necessária para que eles possam produzir. Essa medida provisória já foi aprovada, já foi sancionada, está vindo agora o seu decreto, e isso levará a vários assentados que hoje estão ali, produzindo com dificuldade, é verdade, mas a tendência é voltar à velha incorporação das pequenas e médias propriedades, voltando a ter o velho latifúndio da exploração da terra, como a gente assistiu a épocas anteriores. Basta ver o nosso Piauí, o nosso Ceará, o nosso Nordeste, esta realidade. E esse é um outro tema em que o presidente Lula tem ouvido muito das federações, dos sindicatos, daqueles que compram essa produção. Um outro item que vem com muita intensidade é a questão do programa Luz para Todos. Nós, até 2006, 2007, em qualquer cidade, em qualquer município do Nordeste que a gente frequentava, e não era diferente no resto do Brasil, era a demanda pela necessidade da energia de qualidade trifásica, porque até ali o que nós assistimos era uma energia monofásica, mas tão fraca que se você ligasse 2 bicos de luz ao mesmo tempo na casa, a energia caía, porque a rede não suportava. Isso tudo foi superado. Hoje não se discute mais a falta de energia. O que está se discutindo é o custo da energia, a dificuldade para pagá-la e o que fazer. E grande parte dessas famílias tem no aposentado e na pensionista uma das fontes para ajudar a pagar essas contas mínimas. E nós estamos assistindo de que aquela política de ganho real para o salário mínimo, que permitiu elevá-lo e dar poder de compra aos quase 24, 25 milhões de aposentados e pensionistas e beneficiários da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ter melhorado a sua renda. Essa política, de uns anos para cá, particularmente a partir de 2016, deixou de existir, e nesse 2018 o salário mínimo estava aprovado na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, para R$ 979, ou seja, a reposição da inflação. Nesse pacote fiscal, que tira dinheiro de todos, e principalmente dos mais pobres, divulgado ontem, que está sendo uma parte inserida no orçamento de 18, uma outra parte está vindo através de medidas provisórias, outra parte através de decreto, um conjunto de medidas para empobrecer ainda mais o Estado Nacional e a nossa população. E a previsão, conforme comunica o senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é de que vai retirar R$ 10 do salário mínimo para que cada aposentado e cada pensionista possa dar a sua contribuição. R$ 10 por mês, que dá R$ 130 por ano para cada aposentado, cada pensionista e cada beneficiário da Lei Orgânica da Assistência Social. Talvez para quem pague jantares de R$ 500, de R$ 800, de R$ 1.000, R$ 10 não representa nada. Mas lá no meu Ceará, R$ 10, R$ 130 por ano, na mão de um aposentado e de uma pensionista, é a certeza de fazer a sua feira, a sua cesta básica, a compra ali no mercadinho, na mercearia, que eu chamo de bodega, lá na nossa região. E são essas questões em que é injustificável. E diz o ministro da Fazenda, com essa pequena contribuição, entre aspas, de R$ 130 por ano, que virá de cada aposentado, de cada pensionista, de cada pessoa que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, vai nos permitir uma economia de 12 a 13 bilhões de reais. Para quê? Para dar para banqueiro. Às vezes eu brinco
Se um dia um cidadão precisar de um coração e o médico, com toda gentileza que ele tem, com a sua vontade de nos recuperar o quanto antes, nos apresentar 2 corações, numa bandeja, um coração ainda de um jovem padre, de um jovem pastor, de uma jovem freira. Na outra bandeja, um coração de um velhinho, bem velhinho banqueiro. Não pense 2 vezes. Pegue o coração do velhinho banqueiro, porque esse está intacto, está sã, não tem dó de ninguém. E o Brasil, hoje, trabalha exclusivamente para dar dinheiro à banca. Por isso, eu quero parabenizar ao presidente Lula, que resolve, mais uma vez, correr o Brasil de ônibus para receber as pessoas. Por onde ele está passando, as comunidades param o ônibus, ele desce, conversa, faz os seus atos regionais e, nos dias 29 e 30, estará em Quixadá, no Ceará, e no dia 30, em Juazeiro do Norte, a terra do meu padre Cícero. Portanto, lá no nosso Piauí. No dia 31 ele chega e fica 1 e 2 de setembro. Muita sorte ao nosso presidente, muita saúde, porque é uma agenda pesada. Mas quem tem compromisso com a nação como a nossa, que já foi a 6ª potência econômica do planeta, e quando ele recebeu, lá em 2003, o Brasil era a 12ª potência econômica do planeta, com o ânimo, com a esperança de todo o nosso povo, dos trabalhadores, das famílias, dos empresários, conseguimos levar a esse país a ser a 6ª potência econômica do planeta. É um povo extremamente trabalhador, senador Elmano Ferreira. No mundo, só tinha 5 países com riqueza maior do que a nossa, só que uma riqueza muito concentrada. E nesse 2016, nós crescemos igual rabo de cavalo, crescemos para baixo, passamos a ser a 7ª potência econômica. E a previsão, no ritmo que vai, é de que nesse 2017 nós deveremos ir para a 9ª posição. Ou seja, tudo aquilo que nós acumulamos ao longo do nosso tempo, em face de uma incompreensão, de um golpe parlamentar, o Brasil, infelizmente, saiu dos trilhos e só através de eleições diretas, com um novo contrato social, com uma nova composição da nossa sociedade brasileira, é que o Brasil vai sair dessa situação vexatória e devolvendo a esperança à nossa juventude, às nossas famílias e estimulando o investimento público e privado, porque só dessa forma o Brasil vai se desenvolver. Muito obrigado.